Ela é a doença que todos temem. Ninguém tem interesse de sofrer com essa doença. É uma doença temida por todos e muitos não querem nem saber de falar o nome dessa doença. Eu estou falando de uma doença chamada câncer. E existe câncer para todo gosto. As pessoas têm pavor do câncer. E se alguém, porventura, descobre que está com câncer, ele fica tão horrorizado, ele fica com tanto medo, que em muitos casos, numa média de 80 dias, essa pessoa morre. Sou o Dr. Edson Barbosa e quero falar um pouquinho sobre essa doença tão temida. Peço desde já que você dê o seu like e clique no sininho para que você possa receber novas notificações e assim você estará ajudando esse canal a avançar. E compartilhe também com seus parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, em seus grupos, para que essa boa mensagem possa chegar a outras pessoas. Será que é possível tratar o câncer? Será que é possível alguém prevenir o câncer? Será que é possível alguém curar o câncer naturalmente? Ou será que a melhor proposta terapêutica é o que se oferece por aí? Quimioterapia, radioterapia. Na realidade, ninguém quer o câncer. Todos têm pavor do câncer. E se alguém descobre que está com câncer, corre o risco de morrer antes de ser morto pelo câncer. Corre o risco de morrer de um infarto cardiovascular. O câncer é sinônimo de morte. Quando a gente descobre que alguém está com câncer, normalmente as pessoas dizem: esse vai morrer, esse está condenado à morte. Normalmente é assim. E é muito difícil hoje uma pessoa escapar do câncer. Onde é que começa o câncer? Como é que começa o câncer? Bem, saiba que o câncer, primeiramente, começa na célula, começa a nível celular. O câncer, eu posso provocar o câncer? Sim, você pode provocar o câncer. E por que você pode provocar o câncer? Você pode provocar o câncer exatamente porque o câncer é uma doença de hábitos. É uma doença de hábitos nutricionais. É uma doença de hábitos de estilo de vida. Significa dizer que uma pessoa que contrai o câncer, essa pessoa fez com que o seu corpo evoluísse, seguisse um trajeto, seguisse uma caminhada, uma jornada no sentido do câncer, uma jornada que culmina com o câncer. Então, se alguém está com câncer, essa pessoa provocou o câncer, porque o câncer é uma doença de hábitos. O câncer começa na célula, pois é a célula que fica doente. Dentro dessa célula tem o DNA, que é responsável pela nossa genética, pela estabilidade dessa célula. Tem todas as organelas que são responsáveis pela boa função dessa célula. Uma vez que essa célula fica doente, no momento que esse DNA passa por uma transformação e começa agora a responder a estímulos que não são os estímulos normais do corpo, então essa célula entra numa revolução, numa briga contra o corpo. Como eu falei antes, o câncer é uma doença nutricional, é uma doença de hábitos. Nutrição inadequada, hábitos inadequados que geram uma transformação funcional celular. E é aí onde tudo começa. Então o câncer começa a nível celular. E essa mudança celular ocorre graças a hábitos inadequados. Obviamente, se o câncer começa na célula e essa célula sofreu transformações funcionais em razão de hábitos, então eu preciso mudar a fisiologia desse meio. Se eu mudar essa fisiologia, essa dinâmica celular,
através de novos hábitos, significa dizer que estarei então remediando, prevenindo, curando o câncer. Quando falamos de hábitos, falamos de tudo que envolve a nossa vida, seja hábitos alimentares, hábitos de bebidas, de hidratação, hábitos do dia a dia, dormida, emocional, são hábitos. E nós vivemos em uma cultura, a cultura ocidental. Quando eu falo cultura ocidental, porque nós estamos no Ocidente, as Américas é a cultura ocidental. E você sabia que essa cultura ela é caracterizada por hábitos. Hábitos e estilos de vida que ocasionam a doença, que ocasionam a morte. Nessa cultura considerada cultura da morte. Por que o Ocidente, a cultura ocidental, é considerada a cultura da morte? Exatamente porque tudo que nós fazemos nessa cultura ocasiona a doença. E a doença ocasiona a morte. O que nós bebemos, o que nós comemos e como vivemos ocasiona a morte. Por isso, a cultura da morte. E graças a esses conceitos dessa cultura da morte, nosso corpo ele está intoxicado, nossas células são intoxicadas em razão dos hábitos dessa cultura da morte. Hábitos alimentares, hábitos nutricionais, hábitos de bebida, hábitos de estilo de vida. Então o nosso corpo, o nosso campo biológico está intoxicado. E enquanto esse corpo então estiver intoxicado, aí sim nós estaremos colhendo os frutos amargos que é a doença, e o câncer, nesse caso, é a expressão máxima de um corpo em degeneração, em franca degeneração. Então, na cultura da morte, nós temos algumas características. Nós temos alimentos que matam, bebidas que matam, hábitos e estilo de vida que matam, ignorância em relação aos bons conceitos de saúde, e nós temos condutas equivocadas de como ter cura, condutas equivocadas de como tratar o câncer. Não existem condutas para curar o câncer. Normalmente na medicina as condutas são gerenciar a doença até o momento da sua morte. E qual é o resultado disso? Pessoas doentes, legiões de pessoas doentes, legiões de pessoas com doenças crônicas, com diabetes, com câncer, reumatismo, infecções, doenças degenerativas como diabetes, Alzheimer, Parkinson, câncer, são doenças degenerativas.